E aí pessoal, essa série de vídeos que começa agora vai mostrar para vocês como criar o Action Track. Vocês pediram bastante aí, os inscritos do canal, o pessoal está chegando agora também. O pessoal pediu aí no nosso WhatsApp, pediu no e-mail, mandando mensagem de áudio, querendo que a gente fizesse aí uma ferramenta do zero, né? Usando todos os recursos da Power Platform, ensinando como fazer no Power Apps, desde a modelagem de telas, de banco de dados, até como que faz uma modificação no aplicativo, dispara e-mails, utiliza um Automate para fazer um workflow aí de aprovações, como que faz a parte do Power BI ali, o dashboard, enfim. Então chegou a hora, pessoal, de unificar todo esse conhecimento de vocês que estão aqui vendo o nosso canal. Vocês já viram vídeos de Power Apps, já viram vídeos de Automate, já viram vídeos também de BI. Chegou a hora de a gente juntar tudo e fazer uma aplicação Power Platform. E o que consiste o nosso Action Track, nossa ferramenta de gestão de tarefa? Pessoal, você que trabalha numa indústria, numa grande empresa, é muito comum os gestores das áreas, não importa se é manutenção, operação, logística, qualidade, enfim. Essas áreas fazem reuniões, muitas vezes dessas reuniões eles estão analisando os KPIs do próprio Power BI. Tá? Então o pessoal abre ali o Power BI e vão discutir, e quando termina essas reuniões, existe um grupo de tarefas que cada gestor tem que fazer. Então quando a reunião termina, você tem que falar, ó, o gestor da área X ou do produto Y tem que fazer tal coisa, até o dia tal. O gestor da tarefa tal tem que fazer tal coisa. Essas tarefas que cada um tem que fazer, a gente está montando uma aplicação dentro do próprio Power BI. Então, as pessoas, além de ter os KPIs ali do negócio em si, que é a reunião, vai ter um outro dash com as tarefas que estão sendo feitas, o status de cada tarefa, com quem que está cada tarefa, se está feita, se está em atraso, se não está, tem que receber um alerta de notificação, ô, você está atrasado, entrega aí. E o aplicativo para a pessoa imputar, né? Fiz a tarefa, qual é o status, vou colocar alguma observação. Tudo isso, né, dentro, sem sair do ambiente da própria reunião. Você já está discutindo no BI, vai ter um BI a mais ali e um botãozinho de Action Track que a pessoa aperta e vai para o Power Apps. E o workflow do Automate roda tudo por trás dessa aplicação. Tá, pessoal? Falando assim, parece que é muita coisa para a gente desenvolver, então a gente montou uma série de vídeos aí, desde o comecinho, desde a modelagem, de como a gente pensou o aplicativo aí, né, pessoal? E eu acredito que vocês fazendo toda essa rota com a gente, desenvolvendo esse app do zero, vai engrandecer muito, vai empoderar muitas aplicações que vocês vão vir a desenvolver depois. Tá joia, turma? Então é isso. Agradeço todo mundo, entra aí com a gente e vamos junto. Um abraço, pessoal. Valeu, tchau, tchau. Ok, então antes de colocar a mão na massa e começar a fazer o desenvolvimento, é importante deixar situado o que a gente vai estar utilizando para fazer esse desenvolvimento. Então eu tenho aqui na minha tela o SharePoint, é o que a gente vai estar usando como base de dados. É altamente recomendável que o Excel não seja utilizado nessa situação, nesse cenário. É, no caso, o cenário de um aplicativo que se espera que seja utilizado por muita gente. Então, usar o Excel, usar as tabelas do Excel, principalmente nas bases mais importantes, né, mais extensas, vai dar espaço para zilhões de possíveis problemas com o aplicativo. Ainda é possível utilizar, se for uma consulta auxiliar, para pegar alguma informação que vai fazer parte do processo como um todo, mas tirando isso, usa o SharePoint ou qualquer outra coisa. Não é bom ir para o Excel. E para utilizar o SharePoint, eu tenho aqui a carinha dele, é praticamente a mesma visualização que você teria se você tivesse acabado de abrir ele pelo Office. E eu vou mostrar rapidinho como é que a gente faz para estar criando o site que a gente vai usar. No caso, o site onde eu vou estar criando as listas também. É só clicar aqui em cima, no canto superior esquerdo, criar site. E aí ele vai dar duas opções, uma é o site de time e outra é o site de comunicação. A diferença entre os dois é praticamente nenhuma. Só a cara que vai mudar um pouco. O site de time vai ser um pouco mais simples, falando da interface no caso, né? Enquanto o site de comunicação vai ter uma interface um pouquinho mais agradável. E interface, no caso, não é assim, essa interface não é pra gente que vai estar criando as listas e mexendo nos arquivos lá dentro
para fazer com que o aplicativo funcione. No caso, interface é porque o site de comunicação permite que você crie como se fosse um site de notícias ou um site que vai mostrar os próximos eventos, esse tipo de coisa. A gente consegue fazer no site de comunicação para compartilhar essas informações com as pessoas que têm acesso a ele. Enquanto o site de time é uma experiência um pouco mais focada no trabalho mesmo. Aí, no caso, é só escolher, depois de decidir qual é o site que vai estar sendo utilizado, não tem muito segredo mais na criação do site. Assim que você criar ele, no caso aqui, se eu não me engano, a gente tem um site de comunicação. Tá? Ele vem com essa cara aqui. A diferença é que o de time é um pouquinho mais limpo, né? Ele não tem essa montoeira de coisa na tela. A gente vai ir aqui para Site Contents, o conteúdo do site. E é onde as listas vão estar guardadas. E essas listas aqui é o que a gente vai estar utilizando como base de dados para o aplicativo. Só para mostrar como a gente faz para criar uma, é só clicar aqui em New e aí ele vai dar a opção de criar uma nova lista. Essa parte tem alguns pontos que vale a pena ressaltar, então eu vou dar um pouquinho mais de detalhe para a criação de lista. Dá o nome de lista. Dá um Create Now. E aí ele vai me redirecionar para ela. Por enquanto, a única coluna que a gente tem aqui é uma coluna de título. Um ponto muito importante, então, para ressaltar nessa coluna de título é para não utilizar ela em nenhuma circunstância. É uma coluna que o SharePoint gera automaticamente e isso faz com que o nome dela altere, dependendo do idioma do seu navegador ou o idioma que está configurado aí na sua organização, o idioma padrão. Então pode ser que no seu computador aí esteja tudo em português, ele vai criar a coluna título, tem outras, tipo a coluna de modificado, modificado por, criado, criado por. E aí, ao tentar exportar o aplicativo pronto para um ambiente que vai estar em inglês, vai ser um caos. Principalmente se você utilizar alguma dessas colunas para alguma coisa. Porque o que é título, ele não vai reconhecer, vai ter que ser alterado para title. E o mesmo se aplica para os outros exemplos. Então, em vez de modificado, vai ter modified, modified by. E aí vai ser um caos para corrigir isso dentro do aplicativo depois. Tendo isso em mente, então, para a gente esquecer essa coluna de vez, a gente vai ter que entrar lá nas configurações da lista. Foi o que eu fiz, né? Deixa eu até voltar aqui só para eu dar mais ênfase para o caminho. Aqui dentro da lista, a gente aperta nesse íconezinho de engrenagem, vai em configurações da lista. Aqui a gente vai ter então a coluna de título, que é com o nome de title. E dá pra ver aqui que ela é uma coluna obrigatória. Então, o SharePoint vai fazer com que seja obrigatório o preenchimento dela. É só trocar para não nessa opçãozinha aqui. Isso não vai mais ser um problema. E aí, a partir do momento que a gente mexe nessa configuração de obrigatoriedade, a gente pode esquecer dessa coluna title para sempre. Então eu vou até fazer o seguinte, clicar nela, vai aqui em configurações da coluna, show hide columns, e eu vou fazer ela sumir mesmo. E vou chamar para cá a coluna de ID. Vai ser o identificador do item. E é uma coluna que tem o seu valor gerado automaticamente também, então não é só ela que foi gerada automaticamente, né? E o valor que ela vai ter é o número do item. Então, por exemplo, se eu criasse um item novo nessa lista, o identificador dele seria 1. E assim vai, né? 1, 2, 3, 4. Isso é um valor que ele gera automaticamente e ele mantém a ordem em algum canto ali internamente. Então, se eu crio 1, depois eu crio 2, excluo eles e depois vou tentar criar um item novo, ele vai criar o item 3. Então, tem que tomar um pouco de cuidado com isso também, se o número de identificador for importante para você. Ok, então, agora que a gente passou pelo que a gente precisava dentro do SharePoint,
eu tenho aqui todas as minhas listas que eu vou estar utilizando dentro do aplicativo e eu já tenho elas populadas com dados já. Essa parte já está pronta para a gente pôr a mão na massa, né? Então tenho aqui colunas de status, essa daqui que a gente criou, né? Perdão, a gente tem aqui listas de status, né? E eu dei essa segmentada toda por um motivo que a gente vai explorar um pouco mais pra frente. Ela não, assim, né? Eu digo segmentar porque eu tenho uma coluna para usuário, uma coluna para status, uma coluna para departamento e uma coluna para categoria. Eu poderia estar juntando tudo isso na lista de requests. E eu não fiz isso no caso. É por isso que eu estou dizendo que está tudo segmentado. Mas a gente vai entender o porquê no futuro. Ok, então agora que a gente já passou pelo SharePoint, eu tenho aqui o meu aplicativo. É um aplicativo de tela que eu vou estar montando. E ele vai ser no layout de tablet. E também é o mesmo layout que funciona para o computador. Eu acabei de criar ele aqui, eu não mexi em mais nada. E caso vocês queiram saber como foi feita essa criação, também é bem simples. Eu só entrei no Power Apps lá do site do Office. Ok, e agora que ele carregou, então eu posso ou vir aqui em Create ou aqui em Apps, tanto faz. E aí aqui no canto eu vou em New App e clico em Canvas. É importante clicar em Canvas, porque como eu disse, é um aplicativo de tela, essa é a tradução, né? Canvas vira tela. E porque Model Driven e Website são coisas totalmente diferentes, então não vai dar para usar o que eu vou estar mostrando aqui na criação desses outros aplicativos. Voltando para cá, então, a gente pode entrar de cabeça no que vai ser o desenvolvimento do aplicativo. Então, o primeiro ponto aqui, né, que a gente pode falar vai ser sobre o pré-desenvolvimento do aplicativo. Algumas coisas que são legais de estar sendo feitas antes de começar a desenvolver. Eu recomendo que você saiba mais ou menos o que você quer colocar no aplicativo. Então, ou seja, eu vou fazer um aplicativo de controle de estoque, por exemplo. E beleza, você tem a ideia principal. O objetivo ali é fazer um aplicativo que auxilie no controle do estoque de alguma coisa. Só que só isso é meio complicado. Então, é legal você ter desenhado já as telas que você quer montar, o jeito que você quer que o preenchimento seja feito. E que você já tenha uma base de dados mais ou menos pronta, modelada, para atender essas necessidades. É claro que durante o desenvolvimento pode ser que surja alguma coisa ali, alguma demanda que necessite de uma lista nova do SharePoint ou uma tabelinha auxiliar do Excel, mas vai ser mais fácil de estar acrescentando esse tipo de coisa se você tiver uma base sólida do que o seu aplicativo vai ser. Ok. Então, essa parte do desenho das telas, você pode fazer o rabisco no caderno mesmo, usar o papel, abrir um documento ali um documento não, né? Um arquivo do Paint e mexer por lá mesmo. Ou você pode usar uma ferramenta própria para isso, tipo o Figma, que é da própria Microsoft, a galera usa bastante para esse tipo de coisa. Você pode usar o QuantiUX também, e tem zilhões de outros aplicativos que fazem a mesma coisa. Aí depende muito de gosto, né? E isso, claro, assim, passar para um Figma ou para um QuantiUX só vai servir para caso você queira um guia um pouco mais detalhado de como vão ser as telas, né? Então, talvez se for um desenvolvimento que você está fazendo junto com outras pessoas, seja bom que todo mundo se junte, desenhe as telas e vão ali descobrindo e montando como o aplicativo vai se comportar. Ok, então tendo essa parte em mente, a gente pode passar para a configuração do aplicativo. As únicas coisas que eu fiz, na verdade, foi entrar aqui na guia de configurações, e aqui em Display, e desligar essa opçãozinha de Scale to Fit.
Desse jeito, ele não vai manter a escala da tela, ele vai ocupar todo o espaço disponível. Isso é importante porque se você manter aquela opção ativada, pode ser que o seu aplicativo fique com umas barras cinzas nos lados. Quando você for executar ele, vai ficar bem feio. Então, desativei. Eu fui com engrenagem errada. Desativei a opção aqui, ele vai ocupar o espaço todo mesmo e a gente vai trabalhar em cima disso. Ok. Antes da gente entrar na parte de construção de tela e tudo mais, uma outra coisa que eu vou estar deixando mais ou menos no jeito aqui vão ser as cores que eu vou estar querendo utilizar dentro do meu aplicativo. Isso é algo que faz parte desse pré-desenvolvimento que eu acabei de comentar, de montar as telas e tudo mais. Normalmente é bacana você já deixar claro qual vai ser a fonte que você vai utilizar no aplicativo, qual vai ser as cores, a cor da tela, a cor dos botões. Tudo isso é bom deixar pronto. Fala aí, meu camarada! Gostou do conteúdo? Então não esquece, deixa um like e se inscreve no nosso canal. E precisar que a gente vai aí na sua empresa, na sua indústria, dar um treinamento para vocês, para o time de vocês, entre em contato com a gente aqui. Tem nosso telefone, nosso WhatsApp, e-mail. O WhatsApp é bem legal, você pode gravar um áudio, passar sua dúvida da sua aplicação. Agora, se você não tem paciência de esperar a empresa contratar esse treinamento e quer estudar por conta própria, a gente também dá aula particular de Power Apps aí para você e pode também usar nessa consultoria o nosso Desenrola Pra Mim. O Desenrola Pra Mim é você contratar algumas horas para a gente fazer um pedacinho de código que está te incomodando, a velocidade aí que você precisa. Beleza, pessoal? É isso, um abraço, valeu!